E disciplinar, né? A gente fala assim, disciplina, às vezes parece uma palavra pesada, mas disciplinar é organizar, né? Quando você disciplina, você organiza seus horários, você organiza sua vida. Então, assim, você tira da sua vida a ansiedade de não dar conta de fazer tudo, né? Então, quando você disciplina, né, igual, por exemplo, com a atividade física, eu tenho que ser disciplinada, porque senão eu não consigo ter o que eu preciso. Corro, vou para musculação, e aquilo ali naqueles horários que é o melhor para mim, é onde eu produzo. Então, tem que ser dessa forma, né? Você tem que disciplinar. A mesma coisa com o trabalho, né? Planejamentos e cursos, tem que marcar o horário. Não, nesse horário eu vou fazer o curso tal. Então, tipo, de 9 até 10h30, 11 horas da noite eu estarei estudando. Bem-vindos a mais um episódio 1% Melhor. Sou Raquel Couto e hoje eu recebo a doutora Roberta Menezes, dentista. Só que eu vou deixar ela se apresentar. É um prazer tê-la aqui, Beta. Muito obrigada por aceitar o convite para esse bate-papo. E quem é a Roberta Menezes? Então, o prazer é todo meu, né, de estar aqui com você, esse podcast. E eu sou dentista, né, como você disse, e minha especialidade é ortodontia. Sou formada há 28 anos e tenho 25 anos só de ortodontia. E gosto, assim, muito, muito, muito do que faço, né? Eu sou extremamente apaixonada pela ortodontia. É uma vasta experiência, né, Beta? E eu me lembro, assim, porque você mora em Santo Antônio do Monte, que é uma cidade pequena. Sim. E eu me lembro perfeitamente quando você entrou na área de ortodontia, que era a primeira pessoa na cidade a entrar nessa área lá, né? Eu fui uma das pioneiras, né? Um pouco antes de mim já tiveram outros profissionais, mas assim, do pessoal assim, mais novo que tinha formado ali, né? Porque parece que a odontologia deu uma estagnada uma certa época e depois veio uma demanda de pessoas mais novas, né? Com ideias mais novas, um atendimento diferenciado. E dessas pessoas eu fui a que segui, né? Pela ortodontia e trouxe, né, para Santo Antônio várias coisas novas, né? Várias inovações na área da ortodontia, justamente com outros profissionais, lógico, né? Sim. Mas eu fui uma das pioneiras. E é um desafio, né? É um desafio, né? Porque você quer sempre fazer o melhor, né? E nesse fazer o melhor, você se desafia o tempo todo. E quando eu comecei, eu queria entrar num nível igual ao melhor das pessoas que já trabalhavam lá, né? E eu sempre fui muito ambiciosa na questão, não só na questão, não digo financeira, mas na questão profissional. Eu queria ser uma pessoa que realmente fosse excelente no que eu tinha proposta de fazer, né? Eu queria essa excelência e aquilo ali me movia muito, sabe? Então, eu sempre queria um curso que me acrescentasse muito, eu queria ir atrás de coisas que sempre me acrescentassem. E isso foi me motivando a crescer, né? A ter mais conhecimento, mais experiência, porque aí eu pude me formar, né? Não fiquei parada só na especialização, né? Fui correr atrás de outros, né? Viajei, fui para o exterior, procurei cursos fora do país, me especializei também com cursos excelentes que tinha também, né, aqui no Brasil, porque a odontologia do Brasil é excelente, é uma das melhores do mundo, né? Inclusive a ortodontia também. Então, eu tive esse ímpeto, né, de correr atrás mesmo. E me destaquei, né, na ortodontia. E o que te levou
a entrar na área da ortodontia? Porque, assim, teve alguma inspiração? De onde saiu essa ideia? E é muito engraçado falar sobre isso, porque, assim, é uma verdadeira paixão. Uhum. Antes de fazer odontologia, eu acho que eu queria a ortodontia. E quando eu estava estudando, né, odontologia, meu pai sempre falava de um amigo dele que era ortodontista, foi até o meu ortodontista, e que ele era muito bem sucedido, e que era uma área muito boa. E meu pai me influenciou muito com o blá 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 dele. E eu acabei assim, na faculdade a gente não tinha muita ortodontia mesmo da maneira que ela é. Uhum. A gente tinha noções de ortodontia. E era muito difícil ingressar numa especialidade naquela época, né? Há 28 anos atrás, né? Não, 27 anos, porque com 1 ano de formada eu já queria especialização. E aí eu fui para São Paulo, né? Para fazer minha especialização lá. Aqui em Minas era muito restrito os cursos, não é como hoje, que tem vários, né? Vários cursos, não era assim, né? Até as faculdades eram muito restritas. Vestibular era muito disputado. Então, hoje eu fico vendo assim, né, como que as coisas são totalmente mais acessíveis, Sim. mais fáceis, né? Questão da internet, né? Você tem conhecimento muito fluido, muito rápido, né? Naquela época, não. E assim, inclusive naquela época você já era casada. Você já era mãe. Mãe, não. Mãe ainda Ainda não. não, mas eu era casada. Já era casada. E É. assim, como que é essa questão, né? Porque assim, no interior acaba que é um pouco mais fechado, acabam sendo um núcleo um pouco mais fechado. Então, como foi essa questão para você de ir para São Paulo fazer, mesmo casada, né? Enfrentar esse ponto. Foi desafiador, não foi? O que vem aí por trás de tudo isso? Foi muito desafiador, Uhum. né? Porque assim, tem que sair do interior, tinha que ir para BH para poder pegar o avião e assim, foi totalmente desafiador. Tanto assim que eu ia de ônibus, né? Eu ia para São Paulo todo mês, ficava lá uma semana de ônibus e voltava. E foi muito difícil. Foram 3 anos dessa forma. Todo mês a gente fala assim, ai, 3 anos são 3 anos, né? E eu era recém-casada, começando a minha vida profissional, né? Porque eu tinha, acho que 1 ano de formada, se eu não... acho que é isso mesmo. Quando eu comecei a especialização em orto. E deveria ter aproximadamente uns 2 anos de casada. Então, tava assim, É recente. recente em tudo, inexperiente, né? Mas eu nunca tive muito medo das coisas, né? Assim, nesse sentido, assim, eu sempre fui muito obstinada nas coisas que eu gostaria de conquistar, né? Então, essa é uma característica minha. Determinação, obstinação. Então, eu simplesmente eu ia com medo, entendeu? Vai Porque com às vezes medo mesmo. mas vai com medo mesmo, né? Mas aí depois vai acostumando com aquele ritmo e as coisas vão acontecendo. Tanto assim que eu estava há 1 ano, 1 ano e meio já na especialização, eu quis ir fazer um curso nos Estados Unidos, né? Então, assim, para mim também era um outro desafio, porque eu nunca tinha saído, né? Assim, eu já tinha viajado para fora do país pouquíssimas vezes, mas assim, para mim era um grande desafio, né? É essa questão mesmo, eu queria ser boa, sabe? Então eu procurava meios de fazer isso acontecer, né, na minha E a vida. responsabilidade é nossa, né, de fazer acontecer. Não Exatamente. adianta querer ficar sentado esperando, parece que vai, né, vai Eu vir até por falo, osmose. sonhe muito com o que você quer. Mas, esse é o primeiro, né? Aí o segundo, crie estratégias para o sonho acontecer, né? Perfeito, e é isso mesmo. Né? Porque senão só sonhar, sonhar, sonhar e ficar de bracinho cruzado, acho que as coisas não acontecem, né? E nessa questão aí, né, veio essas especializações, esses desafios de sair, né, tá sempre aquela ida e volta que é desafiador. Você monta clínica, é Isso. outro desafio. É.
Então, assim, como foi entrar nesse, né? Aí veio a Roberta, empresária, que hoje aí já tá né, à frente aí, construindo várias coisas, já construiu, né? Acredito que ainda vem muita coisa ainda pela frente. Então, quais foram os desafios também de, como se diz? Porque na faculdade de odonto, né, eles não explicam sobre administração. Nada. Eu acho que é uma falha. Aham. Deveria. Porque é importante a gente saber administrar. Uhum. Porque a gente sai completamente cru, sem saber o preço, o custo, assim, o valor da sua hora, Uhum. né? Eu não falo nem o preço da sua hora, eu falo é o valor da sua hora. Uhum. Onde você coloca conhecimento, né? Tudo que você estudou, né? O atendimento, tem mais um Sim. monte de coisa. Não é só o preço das coisas, né? Uhum. E a gente sai sem saber nada disso. E aí eu realmente resolvi, né, construir a clínica, né? Essa última agora, que é onde eu estou e que eu vou ficar, já vai completar 3 anos, né? Já tinha outra, né? Mas agora é um espaço meu, que eu fiz do jeito que eu quis, muito Uhum. aconchegante, muito acolhedor. Lindo, por sinal, né? Lindo. Muito lindo. E foi assim, ficou minha cara, né? Ficou Uhum. do jeito que eu gostaria, que era um presente para o meu paciente, né? Queria que ele se sentisse como se ele estivesse na sua sala de Uhum. estar, né? Bem à vontade. E aí entra muito nessa questão da comunicação com o paciente, né? É preciso aí ter uma habilidade para comunicar, e eu vou te ser bem sincera, eu morro de medo de dentista. Eu tenho um pânico. Eu seguro até o último momento. Coisa errada, eu sei, tá? Não faça isso, por favor. Não pelo medo. Dá um desespero só de pensar. Porque, na verdade, né, a odontologia a boca é uma região muito íntima, né? Uhum. Então, assim, é um receio, é um medo, né? Uma série de sentimentos que a gente tem. Por isso que o dentista tem que ser uma pessoa, assim, de confiança, né? É como se fosse um médico, né? Sim. E aí entra nessa comunicação. Como que é que você, né, você fez algum curso para buscar habilidades nessa comunicação com o paciente? Veio com o tempo? Foi através de erros, falhas ali que você foi aprendendo o que fazer, o que não fazer? Como foi essa trajetória aí de doutora Roberta Menezes e o paciente que a procurava ali? Então, desde o início, né, da minha formação, uma das coisas que eu mais prestava atenção era essa questão do trato, Uhum. né? De como tratar uma pessoa que está ali, que está confiando, né, no seu trabalho, no seu atendimento. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E foi uma coisa que eu fui prestando atenção. Eu sempre quis ser agradável, empática, educada com o meu paciente, escutar, né, a queixa dele, por que que Uhum. ele estava ali. Não só determinar o que eu estava vendo, né, dentro ali, mas eu queria também ouvir o que que o paciente trazia para mim, Uhum. né, e ter essa abertura, né, de comunicação, de escuta, né. Hoje é difícil isso, né. A gente tem que aprender a escutar para você entregar, né. Então sempre, isso assim, não foi uma coisa que veio, automaticamente, né, ela foi Uhum. sendo desenvolvida. Com relação a cursos, assim, foi mais no dia a dia mesmo. Hoje sim, porque eu tenho alguns projetos aí já em mente, a cabeça não para. Nem pode. Eu estou fazendo um curso de oratória mas para desenvolver já com o objetivo desse projeto, né, que eu Uhum. tenho em mente. Mas, assim, no trato do paciente, fui deixando o meu jeito mesmo de ser, né, para trazer esse paciente para mim, para ele ficar perto de mim, se sentir, assim, confortável, né. Uhum. Uma vez, né, que estar na cadeira do dentista
não é tão confortável assim, Uhum. né? Por várias questões, né? São questões culturais, na verdade, pela forma que a odontologia era tratada antigamente, né? Quando não tínhamos, né, tantas inovações, né? Nem anestesia direito, né? Então, geraram muitos traumas, né? E às vezes a gente vê até alguns pais, se você não se comportar, vou te levar para o dentista. Sério isso? É sério? Não, não façam isso, papais e mamães. Por favor. É complicado. Né? Porque você já tem que gerar Uhum. uma situação positiva. Tem que ser Uhum. uma coisa positiva, porque realmente é positivo. E hoje é muito lúdico, né? Mas eu acredito, posso estar falando uma grande besteira aqui, Ah. mas o adulto deve dar mais trabalho do que, o... Do que que uma a criança. criança. O adulto que tem medo, ele realmente dá mais trabalho do que uma criança. Porque a criança, ela já tem aquele instinto de confiar, né? Uhum. Você vai conquistando, ela confia. O adulto não, o adulto ele é muito cheio de, né, de desconfianças. E o medo mesmo, né? Aquela tensão já própria da vida adulta que já vem junto também. E aí entra muito também naquela questão da expectativa e realidade, né? Porque às Uhum, vezes a pessoa cria uma expectativa e eu vou puxar um pouquinho o que você disse um pouquinho atrás da questão da escuta. aham, Então, o profissional, quando ele não sabe escutar e perceber exatamente qual que é essa expectativa do paciente e não sabe comunicar, até mesmo para falar assim, eu posso, não posso chegar naquilo que você deseja. Eu uhum. acredito que isso acaba desgastando a relação, né? Então, assim, voltando no que você disse, da questão da importância da escuta, de entender essa expectativa do paciente, e muitas vezes a expectativa é alta, né, Beta? Exatamente. Essa questão da expectativa é um grande problema, né? Uhum. Para mim, então, na parte de ortodontia, Aham. é bem problemático, por quê? O paciente já chega e a gente vai criar uma relação, porque eu vou ficar com o paciente uma boa parte, Uhum. né? Eu não vou tratar o meu paciente em algumas semanas e devolvê-lo. Não, eu vou ficar com ele alguns anos, né? Então, isso já gera uma expectativa, e junto com a expectativa, a ansiedade. Uhum. Então, assim, é muito comum chegar para mim e gera em mim e no paciente, Uhum. né? É uma via de mão dupla. É muito comum o paciente chegar para mim, né? Tá tudo explicado, é um tratamento de 2 anos, tudo bem, mas aí, com 6 meses, Já posso tirar? isso! Já posso tirar. É a pergunta que eu mais escuto. Já posso tirar? Que dia que eu vou tirar o aparelho, né? A pergunta clássica. Aí eu vou no prontuário, né? Olho, falei assim, mas tem só 4 meses que você colocou o aparelho. Nossa, e eu converso, mas aí é a comunicação. Uhum. Falo assim, olha, vamos combinar uma coisa. Tem 4 meses, 6 meses, 8 meses que você colocou o aparelho. Nosso combinado foi de tantos meses. Eu vou te pedir um favor para você não me pressionar com Uhum. essas perguntas, para que eu não fique ansiosa, no seu tratamento e isso me gere sentimentos de fazer coisas, mais rápido, que talvez vá prejudicar seu tratamento. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu quero que qualquer dúvida que você tenha com relação ao tratamento sejam tiradas comigo. Uhum. Mas eu converso abertamente com o paciente essa questão, porque realmente me causa um estresse, uma ansiedade, sabe? E conversando com outros colegas, eu percebo que isso é geral com os ortodontistas, né? Então, essa devolução ansiosa do paciente causa um estresse e uma ansiedade na gente também. Uhum. Então, por isso que a comunicação é importante, né? Para que o paciente também saiba que a gente está ali dando o melhor, mas que no corpo humano as coisas respondem de várias formas. Cada paciente é único, né? Cada biologia ali que você está mexendo é única, Uhum. né? Então você tem o que eu faço com você, eu faço com o outro, né? O planejamento é completamente. Então isso eu gosto de deixar bem claro, sabe, para o paciente.
para não gerar esse estresse. E todas as vezes que eu tive essa conversa com o paciente foi muito positivo. É isso, eu ia até perguntar exatamente isso, se isso trazendo essa clareza, essa verdade, essa abertura na comunicação, se isso facilitou o tratamento, até mesmo o seu relacionamento com o paciente. Facilitou muito o relacionamento. Porque aí, o que acontecia? Eu falava assim, nossa, já vem o paciente que me estressa, né? E que me causa ansiedade. Depois que eu tive essa conversa, aquilo ali ficou resolvido, né? E ele entendeu o meu lado, porque aí eu vou lá e mostro onde eu preciso chegar, onde eu estou, né? E ele entendeu que eu preciso realmente de fazer aquilo ali para poder dar a alta, né, para ele. E resolveu, assim, é muito positivo. Eu falo assim, em todas as relações, né? Você Sim. ter clareza, verdade, responsabilidade é fundamental, né? E isso com criança também, ou aí já entra papai e mamãe? Que... Você não acredita, as crianças são muito dóceis, elas são muito fáceis. São muito fáceis de lidar. Geralmente, a ansiedade é do papai e da mamãe. As crianças a gente consegue lidar com muita tranquilidade, assim. Elas têm uma resiliência fantástica. E para elas é lindo, né, colocar aparelho. E acaba sendo uma coisa lúdica, né? Porque a gente enfeita, né, os aparelhos e vira um joguinho, né? Fala assim, não, vamos colocar, você vai ficar assim, você vai ficar igual a princesa fulana, e não sei o quê. E aí você vai levando para esse lado mais lúdico, né? E elas conseguem controlar a ansiedade. Às vezes elas têm muita ansiedade antes de colocar. Olha. Porque ficam com tanta vontade, né, de colocar o aparelho, de estar com aquilo ali novo, porque a criança gosta, né, de coisas novas. E aí que nem dorme, fica uma semana inteira esperando a consulta para colocar o aparelho. Olha que interessante. Interessante, né? Como que é diferente, né? As perspectivas. Você tem alguma outra técnica para lidar, além dessa conversa aberta, essa conversa verdadeira? Tem alguma outra técnica aí para lidar com essas expectativas que aparecem? Seja do pai, da mãe, da própria pessoa que está ali vivendo? É a conversa mesmo, né? E o mostrar, né? O que a gente consegue, explicando. Assim, eu uso às vezes o computador me ajuda muito, que eu posso estar mostrando casos, fotografias, né? De casos parecidos, similares, e eles conseguem entender o que acontece com os filhos, né? Ou com eles próprios. Então, isso me ajuda muito, né? Tecnologia hoje ajuda a gente em muitas coisas. Mas, assim, o principal mesmo, eu acho que é uma boa explicação do planejamento, tratamento, onde você consegue chegar, até onde você pode chegar, porque tem casos, né, que a gente não consegue o 100%, né? Dependendo do jeito que o paciente chega para você, ou na idade que ele chega para você, né? Você não consegue o que você conseguiria se fosse numa idade precoce, né? Até a gente faz uma campanha, né? Para os pais levarem as crianças sempre com 5, 6 anos de idade. É a primeira consulta do ortodontista, né? Olha só. Porque a gente consegue monitorar, né? O crescimento, a troca da dentição da criança, né? Nessa fase. Então, isso é muito importante, porque a gente evita muitos males piores no futuro. Agora vem até você falando aí, me veio uma curiosidade muito pessoal. Já escutei, né, pessoas falando que quanto mais você coloca aparelho, pior vai ficando depois. No seguinte sentido, vai não é amolecendo o dente, mas vai tirando a estrutura, não sei lá. Mas já escutei alguma coisa nesse sentido. Então, assim, vamos supor, você coloca uma vez, não resolve. Você coloca uma segunda, não resolve. Você coloca uma terceira, não resolve. É válido colocar uma quarta ou aí, como se diz, desiste da vida? Não, eu acho que é válido você procurar um profissional que você tenha bastante confiança, que você saiba da qualificação dele também, para você ter uma opinião mais assertiva, né? Porque o que acontece?
esses... Agora, isso é mito, né? Porque o que acontece é que às vezes não fica do jeito que às vezes a pessoa quer, né? Ou do jeito que deveria ficar. Uhum. Né? Então, ou a pessoa também não colaborou durante o tratamento. São várias questões que têm que ser analisadas. Eu não digo que seja culpa só do profissional, nem só do paciente. Isso aí são questões que têm que ser analisadas, né? Às vezes o profissional agiu corretamente, o paciente no final não usou a contenção, aí o dente voltou, aí tem que retratar, né? Às vezes o profissional não planejou corretamente e não conseguiu chegar nos objetivos. Uhum. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer que levam o paciente a ter que refazer esse tratamento, né? Uhum. Às vezes o paciente está numa fase que está crescendo ainda e ainda vai mudar a arcada. Isso tudo é explicado, conversado, é previsto, Uhum. né? Tem pacientes que às vezes você tem que tratar em 2, 3 etapas por causa dessa questão do crescimento, Olha que né? interessante. Isso tudo é previsível e é conversado e explicado, Ou né? seja, é importante, aos 5 anos, já começar a levar. Sim, porque a gente consegue eliminar alguns maus hábitos, né? De chupeta, dedo, uma respiração inadequada, avaliação da apneia. Isso tudo influencia na Isso dentição? tudo influencia na dentição, Caramba! né? Uhum. Então, assim, a gente consegue fazer um rol de procedimentos preventivos enorme, né? Que vai favorecer aquele tratamento já na adolescência ou na vida, né? E aí, voltando um pouquinho aí na questão dos aperfeiçoamentos, né? Uhum. De estar sempre buscando aprender algo. Tá sempre, principalmente agora, né, parece que hoje se aprendeu algo, amanhã já tem Já algo mudou, novo, né? já mudou. Então, assim, tá tudo muito rápido. Como que você traz disciplina para sua vida para continuar estudando, continuar aprendendo, se aperfeiçoando, né? Entrando muito na sua questão aí da ambição de estar sempre melhorando com a agenda lotada. Então, eu sempre reservo, né, assim, no meu final de mês, eh, os horários que eu deixo para planejar os meus casos. Tem casos assim que você bate o olho, você sabe exatamente o que você tem que fazer, Uhum. né? Outros você tem que demanda tempo, principalmente os planejamentos que você faz no computador, que são esses aparelhos quase invisíveis, Uhum. né? Que são os Aquele Invisalign? alinhadores. Ah. O Invisalign é uma das marcas, né? De um Aham. aparelho desse. Então, aí você gasta um tempo para planejar, né? Então, tem que ter essa disciplina, né? Uhum. De estar sempre reservando um tempo para os planejamentos, para você fazer uma sequência, determinar seus objetivos daquele tratamento. E também fazer sua reciclagem, né? Em Uhum. cursos, congressos. Geralmente a gente já bloqueia a agenda, né? Quando vai para algum curso, uma coisa nesse sentido. E também hoje ainda tem a facilidade dos cursos online, Sim. né? Isso geralmente eu faço em casa à noite. Ou seja, Beta, É, só para quem não quer que não acontece, né? eu acho que tem que querer, Aham. né? Você tem que querer ser melhor. Agora, se procrastinar, se tiver muita, né? Não tiver essa vontade, né? Porque eu acho que a gente tem que ter vontade, né? De querer fazer as coisas e fazer, né? Fazer acontecer, Sim. né? Sem ação não tem É, resultado, não adianta. tem que ter ação. E não é a ação do outro, né? É a ação da gente, né? Quem Uhum. tem que aprender é você, quem tem que planejar é você. Então, tem que colocar. E disciplinar, né? A gente fala assim, disciplina, às vezes parece uma palavra pesada, Uhum. mas disciplinar é organizar, né? Quando você disciplina, você organiza seus horários, você organiza sua vida. Então, assim, você tira da sua vida a ansiedade de não dar conta de fazer tudo, Uhum. né? Então, quando você disciplina, né, igual, por exemplo, com a atividade física, eu tenho que ser disciplinada, porque senão eu não consigo fazer o que eu Uhum. preciso. Corro, vou para musculação, e aquilo ali naqueles horários que é o melhor para mim, que é onde eu produzo. Então, tem que ser dessa forma, né? Você Uhum. tem que disciplinar. A mesma coisa com o
trabalho, né? Planejamentos e cursos, tem que marcar o horário. Não, nesse horário eu vou fazer o curso tal. Então, tipo, de 9 até 10h30, 11 horas da noite eu estarei estudando. Dia tal, tal e tal, E se for preciso, vamos supor, né? você tá ali, você reservou o horário para você. Aí vem um convite. Se for preciso, você, né, se for Você uma se coisa, reorganiza. reorganiza. Mas você tem prazo para entregar. Você consegue falar não para o convite e focar ali no que precisa? Olha, se eu tiver o prazo e não tiver cumprido, aí eu tenho que falar, né? Uhum. Aí, nesse caso, eu tenho o não pro convite. Às vezes chorando, mas tem que falar. Porque se tem prazo e tem que entregar, né? Aí a gente você tenta se organizar, usa o fim de semana, né? Às vezes para adiantar alguma coisa. Geralmente os convites vêm com um pouquinho de antecedência, né? Aí dá para você se organizar, Uhum. né? E quando a gente fala sobre a comunicação com a equipe, porque você falou um pouco aí da comunicação com os pais, com o paciente, né, com a criança. Agora, quando entra para a equipe de trabalho, né, essa questão de treinar, de estar ali nas expectativas, de mostrando, você tira um tempo para treinar o seu pessoal ou você tem uma organização para que isso já faça acontecer, alguém para treinar para você? Como que você organiza essa comunicação, essa questão para sua equipe também dar Uhum. resultado? Os funcionários, geralmente, assim, quando eu vou substituí-los, né? Quando é Uhum, necessário, eu já peço o funcionário antigo. Geralmente, meus funcionários ficam bastante tempo comigo. Então, eu já peço o próprio funcionário para estar treinando o próximo candidato, né? uhum, Mas o que eu tô sentindo uma necessidade de ter um treinamento mais profissional, uhum, sabe? Isso eu estou sentindo já paguei alguns cursos, uhum, né, para as minhas secretárias, minhas colaboradoras, online, mas eu estou sentindo necessidade de levar um treinamento mais pessoal, uhum, sabe? Assim, é desse jeito que você faz, é dessa forma. Eu estou sentindo essa necessidade agora, uhum. porque a clínica cria um outro, né, nível de atendimento. Eu acho que isso é muito importante. E expandiu também, né? Expandiu, tem outros profissionais também, né? Uhum. Então eu acho muito importante estar levando esse treinamento mais pessoal, sabe? Mais personalizado para o espaço, né? Para o atendimento. Eu Uhum. acho que seria bem interessante, já está nas minhas metas. Essa proposta da clínica nova, ela veio, né, porque ali tem nutricionista também, né? Tem, Tem, tem outras tem áreas. outras Qual que foi a áreas. proposta quando você decidiu qual tipo de profissional entraria ali na clínica? Então, eu gostaria de um atendimento assim, colaborativo, né. Uhum, Eu já trabalhava dessa forma com outros colegas, né, a gente fazendo as indicações, drenando o paciente para determinados, profissionais de acordo com a demanda que a gente. uhum, E aí veio a ideia de unir no espaço, né, igual ali tem atendimento na área de prótese, de cirurgia, na área de disfunção de ATM, uhum, né, na odontopediatria. A gente já tem um espaço Kids uhum, lá, né. E a nutrição veio também porque eu achei que agregaria, tanto na parte da odontopediatria, uhum, né, que eu acho que também é um agregador, assim, na vida mesmo das pessoas, né, dos pais, das mamães que frequentam o consultório, também eu acho que é um agregador, né, eu acho que faz parte. E a gente ainda tem uma outra sala lá que eu quero fazer um coworking de médicos, né. interessante. Seria até médicos nessa assim, talvez nas áreas Uhum, próximas, né, da odontologia, da nutrição, como otorrino, né, a própria harmonização facial, uhum, tem várias áreas, né. uhum. Eh, e
Pra gente, assim, é um atendimento colaborativo, é uma clínica ali, não é uma clínica só odontológica, né? É o Espaço Roberto Menezes, é saúde e odontologia, Uhum. Veio com esse intuito mesmo de agregar os profissionais, fazendo um coworking também, tanto de médicos, quanto de outras áreas também, na parte da odontologia. Pegando aí um pouco dessa questão da nutrição, né? Aí eu vou Uhum, entrar na questão da mastigação. uhum. Ela influencia nas disfunções? A má mastigação influencia diretamente nas disfunções aí? Dentárias, no caso? Isso. Sim, né? Na verdade, uma coisa vai levando à outra, né? Uhum. Se você mastiga mal, provavelmente você pode ter uma oclusão ruim, que é esse encaixe dos dentes, né? A oclusão seria o encaixe, uma oclusão funcional, uma oclusão boa, seria o encaixe perfeito dos dentes, Uhum. né? Então, você teria todas as funções perfeitas. Se você não tem essas funções perfeitas, você acaba mastigando mal, né? E com contatos indevidos, que às vezes não deveriam ocorrer, com posicionamentos, às vezes, principalmente as crianças, de língua, que também interferem, né? Na formação das arcárias. E isso vai gerando problemas, as disfunções de ATM, né? Que é a articulação, bruxismo, né? Apesar que o bruxismo é bem psicossomático, está Uhum. muito ligado à ansiedade. Então, assim, é um conjunto, né? Você tem que ter. Sim. Por isso eu acho a ortodontia tão desafiadora e tão importante, né? Porque Uhum. não é só questão estética, né? Vem toda a questão de estabilidade e funcionalidade bucal, né? É muito mais, né? É muito mais do que só um sorriso, né? Uhum. Alinhado, né? Isso às vezes fica. Eu fico até pensando assim, às vezes as pessoas não dão tanta importância ao profissional extremamente qualificado, porque não conhecem isso, né? Uhum. Porque não sabem que a ortodontia não é alinhar dentes e nivelar dentes. Vai muito além disso, né? Uhum. É você colocar aquela boca em função, funcionando, mastigando, Mas né? será que não falta, então, por exemplo, uma comunicação mais incisiva dos ortodontistas, dos dentistas, explicando isso para as pessoas? A gente até, os ortodontistas, assim, que são mais comprometidos, têm feito isso, sabe? Uhum. Têm explicado, principalmente através da internet, Instagram, né? Uhum. Mas, às vezes a pessoa quer só a Ela não quer estética. entender, né? É. Às vezes a estética é muito gritante, né? Aparece mais do que a saúde. E a gente vê isso não só nos dentes, a gente vê isso no rosto, no corpo, né? Quantas pessoas fazem loucuras para ter Aham. um corpo bonito, digamos assim, ou um rosto bonito. Hoje, né, o Acaba conceito ficando de é feio. Exatamente, porque o conceito de beleza hoje, para mim, ele tá todo deturpado, Mais não ou é? menos por aí. Pelas facetas mesmo, gente, que o pessoal coloca nos dentes, né? É, Você desgastar seu dente natural, para colocar saudável, rígido, para colocar uma faceta para clarear o é seu muita coragem. dente, uma faceta que não vai durar a vida inteira, que você vai ter que substituir. Cada substituição Você tem que desgastar tem que mais? desgastar um pouquinho. Isso é muito sério, não é? Então, a gente tem que pensar que saúde, estética e beleza, elas têm que caminhar juntas, Uhum. né? Não adianta separar uma da outra. Não adianta você fazer uma estética maravilhosa e chegar lá e não ter saúde. Não tem saúde. E aí? Sim. Né? Você não tem função na boca. Tá tudo bonito, olhando de longe, A grande né? maioria muitas vezes não quer entender essa parte, né? Tá tão É. focado, o foco tá tão intenso na questão da estética Uhum, que não quer entender a outra parte. exatamente. Não quer entender que saúde e a estética tem que caminhar juntos, Uhum. né? Senão não vai dar certo. E quando o paciente tem medo e ele evita, como se diz, não é nem estética nem Nem saúde, saúde, ele só quer fugir. ele só quer fugir.
Dentista já assusta, né? Como que você lida com isso? Tem alguma estratégia? Ou assim, vamos supor, chega um com medo. Tem alguma estratégia ali para dar uma né? gerenciada? A estratégia é você deixar o paciente assim o mais à vontade possível. Como que eu faço isso lá no consultório? É conversando, sabe? Às vezes nem coloco ele sentado direto na cadeira do dentista. A gente vai para uma cadeira à parte, tem um estarzinho no meu consultório, a gente senta lá, converso, né? Pergunto por quê, às vezes até por que do medo, porque às vezes o paciente já chega falando do medo, né? Então, por que do medo? Então agora deixa eu ver, né? Aí aos poucos você vai colocando o paciente. Começa só olhando e explicando o que que você está fazendo também, porque aí eu acho que o paciente fica seguro. Isso que eu vou fazer é um ar que eu vou jogar. Isso, a água, né? Agora vou examinar com um espelho. O paciente vai ficando mais seguro. Eu tinha pacientes que chegavam na minha casa, assim, adolescentes, e ficavam muito tensos. E assim, não tinha me relatado, às vezes, né, que tinha. Aí eu fui conversando, fui percebendo a tensão corporal, né, da cadeira. Você tem medo? Ela foi, eu morro de medo, mas isso assim, o queixo até tremia. Gente. Sabe, era medo mesmo, real. Aí fui conversando. Aí a gente fica até mais delicada, né, para tratar o paciente, para não assustar, né, para deixar tudo bem, bem mais suave, né, a experiência mais suave. E assim, como eu tenho essa experiência de acompanhar o paciente por meses, né, eu fui vendo assim, a gente vai vendo a evolução do paciente. O paciente começa tenso, ele vai soltando, ele vai te conhecendo, ele vai confiando, vai conhecendo o que você vai fazer na boca dele, e aí ele relaxa. Aí chega no final, nem lembra mais. É muito comum. Então, mais uma vez, você está voltando na conversa. Na comunicação, sabe? Você tem que comunicar. É muito importante. Nós vamos ter que conversar muito. Acabar esse medo. Posso contar um caso rápido? Claro. Não tem muito, assim, a ver com dentista, só que tem a ver com o que você tá contando aí, que tipo assim, explicando o que é. E eu sou muito curiosa quando eu vou na fisioterapia. E aí o fisioterapeuta, ele fica bravo, porque quando eu tenho alguma dor, eu já chego dando diagnóstico. Formada em fisioterapia. Total. Eu imagino o seguinte, se algo, né, no dentista for me explicando passo a passo o que tá fazendo, eu já vou chegar Você já vai chegar lá sabendo, né? Não, agora eu já sei o que você vai fazer. Mais ou menos por aí. Com certeza vai saber tudo, porque já pesquisou tudo. Pra saber o que vai passar. Existe gente que faz isso? Nossa. Com o Google, então, tem muito doutor Google lá. Sério mesmo, já chega com passo a passo. Sabe tudo. Sabe tudo. Sério mesmo. É impressionante. A gente fala assim, Tá tudo certo, né? Tudo Tratamento é certo. A, B, C, D. Ele fala assim, não, eu quero esse aparelho, porque esse faz assim, assim, assado. Aí eu olho e falo assim, não, então vamos por partes. Vou te explicar os prós, os contras, e nós vamos chegando na conclusão de qual que é melhor. Ai, ai. Eu seria uma dessas pacientes. Você chega com tudo pronto e determinado, né? É esse. Não aceito o outro. Ai, que ótimo. Mas isso acontece, mais do que a gente imagina. Eu sei que acontece, porque se a gente tem um exemplo aqui na sua frente, é porque realmente acontece. Ai, que ótimo. É isso aí, né? E aí, vamos voltar um pouquinho no medo, né? Com criança, a mesma coisa, conversa. E aí vai nessa questão de realmente de explicar o passo a passo. Tem algo a mais ou não? A criança a gente leva para um lado mais lúdico, né? Então você tenta explicar ludicamente.
Às vezes é um aviãozinho, né? Às vezes é um soprinho. Então, assim, a gente vai colocando alguns nomes, transformando aquele atendimento numa brincadeira. E é muito importante, muitas vezes o paciente chega para mim, ele já passou pelo odontopediatra. E o odontopediatra tem todo esse traquejo para eliminar esse medo do paciente, porque aquilo ali vira uma verdadeira brincadeira. É muito interessante o atendimento da odontopediatria lá, sabe? É muito bacana. E quando não passou, né, pelo odontopediatra e chega para mim com medo, eu tento. Eu gosto muito, né, de criança. E a minha cabeça. Haja criatividade. A minha cabeça viaja junto com a deles. Aí entra super-herói, entra princesa no meio, e aí a gente conta uma história. Eu adoro inventar história. Então, assim, pra mim é uma parte fácil, sabe? Assim, de fazer essa coisa, essa brincadeira, né? Então, mas é bem lúdico, sabe? A criança, você vai vencendo o medo dessa forma. E assim, igual eu atendi uma criança, já estava com uns 10 anos, e ela tinha muito medo. Mas era um medo, assim, paralisante. Sabe? A ponto dela chorar e tremer. E aí eu fui conversando com ela no sentido de superação, né? Olha. Que às vezes o medo, ele cresce muito na cabeça da gente, né? E isso paralisa a gente. Às vezes impede a gente de fazer coisas importantes, porque aquilo ali a gente fez crescer a cabeça, né? E trabalhando com esse sentido dela ser forte, ter uma mentalidade positiva, de pensar positivo, que ela conseguiria vencer esse medo. E fui conversando no final do tratamento, eu consegui atendê-la. No final, ela foi parabenizada porque ela conseguiu vencer mais um medo na vida. Que gracinha. Sabe, isso para ela foi uma vitória mesmo. Né? Então foi muito bacana. Foi muito positivo. Você já pensou em fazer psicologia? Olha que a cadeira do dentista é quase um divã, viu? É verdade. Eu acredito. O paciente se sente, assim, quando, né, por causa desse vínculo, principalmente ortodontia, que você vai vendo o paciente várias vezes, aí você vai ficando, você cria um vínculo, né, de amizade, né, de cumplicidade ali e vira um divã. E nesses 27, né? 27, 28? 28. 28. Nesses 28 anos. E a gente está falando muito da comunicação, né? Essas questões do desafio de montar a clínica, da empresária. O que você considera que foi o maior desafio que você passou, que você superou e que você falou assim, posso muito mais a partir de agora? Olha, nossa, eu acho que, assim, um dos desafios que eu senti muito grande na odontologia foi conciliar a minha vida de mãe, principalmente da primeira gravidez, que foi minha primeira experiência, com a minha vida profissional. Porque como eu tinha esse atendimento mensal do paciente, e eu era uma pessoa assim que pouco trabalhada, ainda com uma certa imaturidade, eu não conseguia imaginar que eu poderia, às vezes, ficar um mês sem atendimento. Ali me doía e me causava uma ansiedade tremenda. Então, quando eu ganhei minha primeira filha, né, para eu gerenciar isso comigo, foi um pouco estressante. E ao mesmo tempo que eu queria não deixar o meu paciente na mão, eu queria ser mãe. Eu queria amamentar, eu tinha o sonho de amamentar minha filha. Eu sabia também, né, da importância que isso né, seria para a vida dela. E isso me causou um pouco de estresse, foi um desafio grande que eu tive que enfrentar, sabe, assim, de gerenciar isso. Então, da minha primeira filha, eu fiquei 40 dias sem trabalhar, e depois já fui voltando em alguns momentos, né? Não voltei meu horário integral, mas fui voltando e fui adequando meus horários com a vida de mãe.
né? Isso aí foi aos poucos, a gente vai ficando mais madura também, vai aprendendo que tudo tem seu tempo, tem seu momento, né? E que as coisas acontecem, e Uhum. dá certo, né? Depois com o Pedro eu já fiquei 60 dias, sem sofrer, né? E também, assim, fui na medida que eu poderia, fui, por exemplo, atendi uma demanda de pacientes, né, no outro mês era outra, e Uhum. conversei com os pacientes, expliquei, né, eu estava grávida, e deu certo. Foi um grande desafio, sabe, assim, para mim. Uhum. Foi um desafio, assim, muito pessoal, Sim. porque eu me cobrava muito, e ao mesmo tempo eu queria muito ser mãe. Para mim era um sonho, sabe? Uhum. Então, assim, eu queria muito passar por todas as etapas, né? De ter criança, de amamentar, de cuidar, né? Então, é um desafio. E você continua se cobrando até hoje na mesma intensidade daquela época, ou você conseguiu aí ultrapassar e para uma outra fase, digamos assim? Nossa, eu acho que depois dessa fase eu passei um monte de fases. E hoje eu acho que eu estou numa fase, assim, bem tranquila, Uhum. sabe? Em que eu consigo gerenciar um pouco melhor meu tempo, como você disse, meu tempo de lazer, o meu tempo, né, para cuidar Uhum. da Roberta, o tempo para cuidar, para estar com os meus filhos. Hoje já são, né, adultos, mas também precisam ainda de mim, né, da minha Uhum. presença. O tempo para o meu lazer, né, para minhas atividades pessoais. Então, hoje isso é uma coisa bem mais tranquila para mim. O fato, assim, de eu falar assim, esses dias eu não vou trabalhar. Uhum. Isso não me dói. Muito pelo contrário, né? Isso para mim é bem satisfatório. Já te traz mais energia Traz para continuar. energia para continuar. Uhum. E aí, na hora que eu estiver lá, eu vou estar dando o melhor de mim, Uhum. né? Então, isso foi muito importante. Foi um crescimento mesmo pessoal, Uhum. porque eu me cobrava demais, né? Eu achava que eu era uma máquina de trabalho, Uhum. então que eu tinha que estar sempre trabalhando, mas não é assim, Sim. né? Eu acho que a gente tem que, com a idade, com a maturidade, a gente vai aprendendo a fazer esse gerenciamento da vida, do tempo, das Uhum. prioridades, né? E isso me traz, assim, um alívio, uma tranquilidade enorme. Eu sei que você busca muito, né, essa questão do conhecimento, igual você mesmo contou aqui, só que eu sei que você busca muito autoconhecimento. Sim. Entra muito você se trabalhar, né, no seu pessoal para ser uma pessoa melhor. Uhum. Hoje, e a gente está sempre trabalhando algo, né, Beta? Fala assim, Muito. para ser 1% melhor aí todos os dias, né? Se você chega no final do dia, você não aprendeu nada, opa, peraí, tem Tem algo alguma errado. coisa errada. Então, assim, hoje você está focando no autodesenvolvimento, tem algo específico, ou você continua, né, o seu trabalho que você já vem fazendo há mais tempo? Não, hoje, eu tenho focado sim, sabe. Uhum. Eh, eu tenho focado muito no relacionar. Uhum. Então eu quero aprender a me relacionar melhor com as pessoas. Uhum. Eu quero ser uma pessoa melhor no trato com as pessoas. Uhum. Todos os meus relacionamentos, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, com uma pessoa que eu eleger para estar do meu lado, Uhum. né. Então eu quero ser melhor do que eu já fui. Uhum. Sabe, então assim, eu tenho feito alguns cursos nesse sentido de aprender a me relacionar, aprender a comunicar. Você falou da comunicação assertiva, né? Aí às vezes eu faço uns cursos até online de comunicação, de comunicação assim assertiva e não violenta, porque eu Uhum. tenho um traço, eu sou extremamente direta. Então assim, eu não sei às vezes Dá a volta. dar a volta, entendeu? Então eu vou, pá, né? Então eu tenho aprendido isso, né? Uhum. Porque assim, às vezes é legal ser direta, Sim. mas às vezes é muito interessante você contornar, Uhum. né? E a maneira de falar, né? Às vezes você pode falar uma coisa com 5 palavras, mas você pode falar contando uma história, né?
Eu aprendi também, assim, que às vezes você falar do seu sentimento de você é muito melhor do que você jogar pro outro a culpa do que você tá sentindo. Porque é a gente que tá sentindo, né? Afinal de contas. Então você tem que falar de você, né? Isso tem me ajudado muito, sabe? Assim, eu me sinto uma pessoa melhor, né? Esse 1% melhor. Todo dia. Todo dia. E, assim, uma coisa assim que eu sempre gostei de fazer, né? Que é rezar. Sempre gostei de rezar. A oração na minha vida, ela é uma coisa que me põe no eixo, sabe? Ela me conecta comigo com o divino, com o sagrado. Isso para mim é muito importante. E faço, né, minhas práticas de oração, eu sou católica, e faço minhas práticas de oração que me conectam mesmo com Deus. Isso para mim é muito importante. E às vezes, assim, porque a gente tem as fases, né? Tem fase que você tá mais fria, né? Na questão da oração, e a gente tem que ser sincero e falar até no próprio relacionamento com Deus. Às vezes você tem momentos de frigidez nesse relacionamento também, né? E aí a gente tem que... E tá tudo bem, né? E aí você vai, depois aquece, né? E você vai buscando de novo, né? E eu acho isso também muito importante, né? Esse hábito da gente agradecer mais do que reclamar, né? Às vezes eu tinha um hábito, sabe? De, às vezes, tá fazendo queixo. Ah, tá calor. Ah, tá frio. Ah, tá isso. E às vezes, né? Você começar a agradecer é melhor. Eu Afinal, acho é que o a que tem, né? energia que traz é outra, né? Você fica bem melhor. E é o que tem naquele momento, né? Vai fazer o quê? E Se vira. você falou muito né, da questão do autoconhecimento. Eu acho isso, assim, muito importante, né? Como eu tô querendo me desenvolver nesse aspecto, né, de relacionar melhor com as pessoas, comunicar melhor, eu acho, assim, que é muito importante a gente ter um autoconhecimento, né? Hoje tem inúmeras terapias, né, que a gente pode fazer para se autoconhecer. E, nossa, eu acho assim, acho quase impossível, para te ser sincera, uma pessoa se relacionar com outra se ela não se autoconhece, sabe? Eu acho quase impossível. Então, assim, é um processo, né? Sim. À medida que você vai caminhando, amadurecendo, você vai sentindo essas necessidades. E não vai acabar nunca, né, Beth? Não vai acabar nunca, graças a Deus, que a gente tá só mudando. Já pensou você ficar pronta? Ai, que falta de graça. Adorei. Né? Bom, já estamos caminhando aí para o final. Poderia ficar aqui ainda mais um bom tempo conversando, só que eu tenho mais 2 perguntinhas. Vamos lá. A primeira delas, eu quero que você imagine a Roberta pequenininha. A Roberta ali nos seus 5 aninhos, bem petitinha. Criança. O que essa Roberta diria para você hoje? Olha, de vez em quando eu visito muito a Robertinha, né? Eu acho que ela diria que tem orgulho, sabe? Da pessoa que eu me tornei, que eu tenho me tornado, né? Porque como a gente conversou, a gente está em processos de mudanças, de desenvolvimento. E que eu acho que eu estou no caminho certo. Lógico, né? Cheio de erros e acertos. Mas eu acho que isso é importante. Se a gente só acertasse, talvez a gente não soubesse tudo que a gente sabe, né? Eu acho que o erro, às vezes, te ensina até mais do que os acertos. Eu falo assim, no ensinamento, no sentido assim, que é aquele ensinamento que você nunca mais vai esquecer, né? Então, dentre esses erros e acertos, né? A Robertinha, eu falaria para a Roberta que ela tem orgulho dela, que ela tá no caminho para continuar. Imagina agora, eu já vou te colocar a avó daqui 10 anos, tá? Nossa, mas eu quero. Seus filhos que não me escutem. Já vou te colocar a avó daqui uns 10, 15 anos. Então imagina, tá? A Roberta, já avó, daqui 15 anos,
já passaram aí um bom tempo, né? O que que essa Roberta do futuro diria para você hoje? É. É uma saia justa, né? Porque é tão difícil imaginar, é mais fácil você falar do passado do que do futuro, né? Mas eu espero que ela fale para mim que é isso aí, né? Que você tem que continuar, lutar, não desistir, né? Vai que você está seguindo um caminho bom, e continue firme, que as coisas vão acontecer. Ou seja, ela tá te dando um apoio, velho. Sim. Acho que ela me apoiaria na situação atual, né? No caminho que eu estou. Porque eu acho que quando a gente não está num caminho bom, a gente mesmo consegue reconhecê-lo, né? Mesmo que a gente coloque um monte de cobertas, né, em cima daquilo ali, mas quando você não está num caminho que é legal, às vezes assim, a gente sempre tem aquela luzinha, né? A intuição da gente falando, opa, volta, né? E às vezes a gente quer desligar essa lâmpadazinha que fica piscando lá no fundo. Então, assim, hoje eu me sinto assim bem tranquila, né, com relação a isso. Eu acho que eu tô bacana, bom, né, de crescimento pessoal, crescimento profissional. Então, eu acho que a vovó Roberta ia falar assim, vai que vai dar certo, continua, não desiste, porque às vezes dá vontade, né, de desistir, isso aí eu acho que, né, não tem esse que não tenha passado pela cabeça, né, que não tenha essa perda de forças, mas eu acho que ela me apoiaria. Bom, já chegando ao final, deixa para o pessoal a rede social, seja da clínica, que você gostaria de deixar. Qual o contato, caso alguém queira, né, consultar, marcar algo. Então, olha para lá. Então, o Instagram é doutora.Roberta Menezes. O Instagram do nosso espaço é Espaço Roberta Menezes. E o nosso contato, o telefone é 37-999-29-1647. Perfeito. Ou seja, estamos esperando vocês, né? Eu atendo assim em outras cidades também, né? Em Bom Despacho, atendo em Martinho Campos, Belo Horizonte. Ou seja, você atende Santo Antônio do Monte, Bom Despacho, Martinho Campos e BH. Isso. E para marcar em qualquer desses espaços, esse número... Pode ligar nesse número. Nós temos um outro também, né? Que atende essas outras, que é o 37-999-82-5466. Perfeito. Então agora já, não tem erro. Fechou. Fechou. Podem encontrar. Beta, muito obrigada pelo bate-papo. Muito obrigada mesmo. Assim, eu fico encantada de saber o poder da comunicação. Você tá aí, eu tenho que aprender. Já você vai aprimorar, né? Porque saber já sabe. Saber já sabe se relacionar, comunicar, é questão do aprimoramento mesmo. Que aí a lapidação ela é para qualquer um, independente se já sabe ou não. Então, eu já tô te colocando uma patamar aqui, ó, bem em cima. Que coisa boa. E é a lapidação a partir de agora, né? É um processo. E né, tirando as arestinhas que vai ficando. Eu que agradeço muito, Kel. Muito bom estar aqui com você. Foi muito gostoso esse bate-papo, né? Essa conversa, essa troca. E você está, assim, de parabéns com esse podcast. Obrigada. Até a próxima. Vamos marcar outro. Para outros assuntos. Tem vários. Pessoal, muito obrigada quem acompanhou até agora. Curta o canal, compartilhe, deixe o seu comentário aqui pra gente, é muito importante. Doutora Roberta, também, se tem alguma dúvida, se ela não ver, eu passo para ela responder. Vou estar de olho.
E eu aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!